Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band para falar do Mengão, do Malvadão. Flamengo do Mundial de Clubes, teve a Aeroflá ontem, foi top pra caramba a festa da torcida. Mengão já chegou nos Estados Unidos, já trouxe aqui no canal o vídeo hoje, né, da chegada do Flamengo lá, foi bacana. E agora vamos ver o que os comentaristas do Jogo Aberto da Band vão falar do Flamengo. Já chega aí deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Assim, todos os times brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA já estão em solo norte-americano e o Jogo Aberto vai direto para Nova York, paisagem bonita, tudo sendo organizado. E o Thiago Leme acompanha, não perde um detalhe. Thiago, para você, bom dia aqui do Brasil. Queremos saber as notícias do Flamengo. A torcida mandou o time para os Estados Unidos com empolgação e também com motivação. Sim, o Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto, o último dos 4 times brasileiros que disputam esse Mundial, o Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos, o time que fica concentrado na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, bem do lado aqui de Nova York, dá mais ou menos 2 horas e meia de carro. O time chegou sob o comando do técnico Felipe Luiz e faz já na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento na Universidade de Stockton, onde o time vai ficar baseado, concentrado, se preparando para o torneio. A estreia do Flamengo acontece na próxima segunda-feira contra o Esperance, time da Tunísia, o jogo que acontece na cidade da Filadélfia, que fica mais ou menos a 1h30 aqui de Nova York. 2 pendências aí na delegação do Flamengo, mas que os jogadores estão aqui. Um deles, o Gerson, que negocia com o Zenit da Rússia, ainda não tem detalhes se vai mesmo, quando vai, mas ele chegou com a delegação aqui. E outro, o Bruno Henrique, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo um possível envolvimento com apostas, então também tem essa pendência, mas o Bruno Henrique também está aqui com a delegação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo que ainda tem na primeira fase o Chelsea da Inglaterra e depois encerra lá em Miami, lá em Orlando, perdão, na Flórida, contra o Los Angeles United, time aqui dos Estados Unidos. O Flamengo é um dos favoritos nas bolsas de apostas, Renata. O Flamengo, entre os times brasileiros, é o que tem mais chances de avançar, de chegar mais longe nesse Mundial. Eu vi você falando agora há pouco que os americanos estão ligados na NBA, né? Vou te falar que estão muito mais ligados no basquete, na NBA, do que no futebol, pelo menos por enquanto. Os norte-americanos que a gente conversa por aqui, muitos deles nem sabem que está acontecendo, que vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes. Que povo desinformado, cara. Meu Deus do céu. Eles só se preocupam com NBA, galera. Impressionante, né? Já cheguei a receber perguntas. O que você está fazendo aqui 1 ano antes da Copa do Mundo, cobrindo a Copa aqui? Tive que explicar que vai começar no sábado essa nova competição com 32 equipes, a Copa do Mundo de Clubes. Mas se os norte-americanos ainda têm dúvidas, os latinos não. Muitos torcedores latinos, brasileiros, peruanos, colombianos, mexicanos, enfim, esses sim estão empolgados, compraram ingressos. A FIFA, por sinal, abaixou os preços dos ingressos para essas partidas. O estádio que o Flamengo joga, o Lincoln Center na Filadélfia, é um estádio de time de futebol americano. Por causa disso, a FIFA teve que trocar o gramado, tirando o gramado sintético, passando por um gramado híbrido, né? Com a maioria com grama natural, é exigência da FIFA, e também aumentou as dimensões no gramado. Para quem se lembra da última Copa América disputada aqui, houve reclamações por causa do gramado reduzido. A FIFA agora exigiu o gramado com as dimensões mínimas para a prática do futebol. Por causa disso, foram tiradas fileiras de assentos da arquibancada e o estádio lá de Filadélfia teve o gramado ampliado. Então o Flamengo estreia na segunda-feira e hoje à tarde tem esse primeiro treinamento. A torcida está chegando, chega aqui a maioria na sexta-feira, muitos flamenguistas marcando samba, marcando encontro para incentivar o time. E falando em incentivo, ontem no embarque lá no Rio de Janeiro, teve festa, teve incentivo, mas teve também confusão e protestos. Renata, a gente vai ver agora tudo que aconteceu lá no Rio. Bora! Se o campeonato é mundial, olha aí, não seria justo uma das maiores torcidas do planeta ficar de fora.
Foi em ritmo de festa que o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. A expectativa está muito alta. Eu acredito que a gente vamos sair de lá campeão. Pé no chão, pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Só que em meio ao otimismo, também teve espaço para protesto. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Gerson, quer um pix agora. Tudo isso daí, cara, que está acontecendo é culpa do pai do Gerson. Por que que ele teve que falar que o Gerson estava negociando, fechando com o Zenit agora, antes do Mundial? Por que que ele fez isso? A culpa é do pai do Gerson. Aí, a torcida tá revoltada, galera. Gerson já acertou a base salarial com o Zenit, onde vai jogar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O valor é quase 3 vezes maior que os vencimentos no rubro-negro. A equipe russa vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contar com o meia. Pode ir, mano. Por mim nem jogava o Mundial. Pode ir, pô. Pode ir. Gerson já era. Quem é Gerson na fila do pão? É nesse ponto que o Flamengo se despede do torcedor. Passando desse portão, a equipe começa a jornada no Mundial de Clubes. Até o próximo domingo, serão dias de treinamento em Nova Jersey. Depois, o embarque para a Filadélfia, onde segunda-feira estreia contra os Perrans da Tunísia às 11 da noite. Estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Título! Flamengo é sempre título. O flamenguista que não torce não acha que é título, sai fora. Isso aqui é título, isso aqui é manto sagrado, cara. Dono do título de 1981, essa vai ser a terceira participação do rubro-negro em um campeonato mundial, agora em formato inédito. Além do Esperance, dia 16, a equipe carioca enfrenta o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24. É hora de fazer ponto, pai. Golear, pegar saldo, depois fazer aquele pezinho de meia com o Chelsea, um empatezinho e depois, ao último jogo, mais uma vitória, terminar com 7 pontos a fase de grupo. O Flamengo foi a última equipe brasileira a chegar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Resta saber se os últimos serão os primeiros. Cicinho, claro, era a despedida do Flamengo, rumo ao Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto Gerson dominou. Vai para o futebol russo, ainda não dá para dizer que é 100% enquanto o pagamento não é feito, porém está tudo bem encaminhado e a torcida não gostou. Renata, não gosta porque a qualidade do Gerson, né? É difícil você encontrar, apesar da chegada do Jorginho, mas o Gerson hoje é o melhor meio-campista que nós temos no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, até porque o torcedor também não entende assim, acredito como nós. Ok, o dinheiro é importante? Sim, mas o jogador também ele tem que pensar na carreira. O Gerson está abrindo mão de seleção brasileira. O Gerson está abrindo mão de jogar na Europa, né? Em grandes clubes europeus, que ele tem condições disso. Então, assim, vamos esperar se concretizar. Talvez chegue um momento que ele fala, olha, não, eu prefiro continuar porque eu almejo outras coisas. Porque você ir para a Rússia somente por causa do dinheiro, eu também não entendo, não. E essa frustração do torcedor é porque perde um dos melhores jogadores que tem no Flamengo. Mas será que ele não conversou com o Ancelotti para ir para a Rússia, essas coisas? Ah, tá, ele vai ligar o Ancelotti. E aí, não, ele estava na concentração, pô. Tava com a seleção brasileira, bem, assim, da noite pro dia. Mas eu acho que aí jogador não consulta treinador, coisa nenhuma. E outra, o futebol russo lá não vai levar o Gerson novamente para a seleção, até porque o nível lá é bem baixo. E tem um detalhe, né, que ele já passou pelo futebol italiano e pelo futebol francês. Estava muito bem estabelecido nesse retorno, ídolo no Flamengo, jogando o fino da bola, e não é à toa que foi chamado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas, Ronaldão, a gente vê que os interesses particulares, a conversa com a família, o pai do Gerson, que é um empresário. Isso, então, eu imagino que está tudo alinhado, ele sabe o que está fazendo, é um jogador experiente, não é um jovem, conhece muito bem o futebol.
E o Luiz Henrique do Botafogo estava no melhor momento da carreira, foi para lá e sumiu. Sim, mas ganhou dinheiro, né? Então, é o interesse dele. O interesse é esse também. Quando o pai e o próprio jogador entram no bom senso, no consenso de que agora chegou a hora de ganhar dinheiro, porque ele já foi para a seleção. Tá no maior time do mundo também. Tá brigando ali. Tá brigando no alto nível. O futebol dele com o tempo também pode dar uma queda aí. Tá com 28 anos. Então acho que é o momento. Eu acho que eles travaram esse embate para chegar nesse momento e tomar a decisão com tranquilidade. É lógico que o torcedor vai ficar triste, o próprio treinador também não vai querer isso, mas quando o jogador quer, não tem jeito. E traçou a carreira bonitinha, vai lá ganhar dinheiro, deixa a família tranquila. É o que a gente falou aqui. Que ganha já? 3 vezes mais. 3 vezes mais, mas essa uma vez que ele tá ganhando, já dá uma independência e outra. O Gerson, ele tem condições de, durante bons anos tem que chamar ele de mercenário milionário, então. Pronto. Só que um detalhe, Edu, que eu fico pensando. O Gerson é um cara que... Ele tem uma carreira incrível, né? Ele é talentoso, tudo mais. Mas quando ele renovou com o Flamengo, parece que o Flamengo não deu todo o dinheiro que ele pretendia e deu uma flexibilizada nas cláusulas. Na multa, né? Então, aquela história. Aí o cara falou assim, então vou aproveitar também. Não sei se não ficou alguma rusga por uma renovação que não foi do jeito dele. Tanto é que abaixou a multa, né, para 25 milhões, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vejo assim, Renata, é difícil a gente julgar ou falar alguma coisa, né? Até porque é uma coisa que envolve, de repente, a família toda. De repente, a família toda, não, ô Gerson, é bom a gente ir, vamos junto e tal. Daí o cara falou, não, então vamos embora. Então, mas eu acredito assim, se for realmente concretizada essa negociação, que ele seja feliz, ele marcou a história no clube, deixou seu legado no Flamengo, entendeu? Todo mundo vai lembrar do Gerson. O torcedor tá magoado, é normal xingar o Gerson, é normal ficar ofendendo. Mas com certeza daqui a um tempo eles vão estar mais tranquilos e o Gerson vai ser um dos grandes ídolos que passou com a camisa do Flamengo. E nesse embarque aí, mandaram mensagem pra você, bebida. Pra mim? Dá uma olhada no telão, olha lá. Olha o telão, quer ver? A mensagem. O quê? Pé no chão. Quartas de finais tá de bom tamanho. Agora, Libertadores, Renata Fã, se prepara. Vai sair de maca. Vai perder no Maracanã, em Porto Alegre também. Maca! Chama o bandeiro. Esqueceram, não, tá vendo, menina? Calma! Pensa Eu não tinha visto isso, galera. Que sensacional, velho. Copa do Mundo de Clubes primeiro, vive esse momento, esse torneio, Libertadores é só depois, hein? Ó, pra você que apareceu aí no telão, não fiquei triste não com a saída do Gerson, hein? O torcedor foi pra sair nas quartas. Que coisa, por que lembram de mim quando o assunto é Inter? A maca, né? A maca apareceu. Não é você que é o principal, o que sai mais vezes da maca. Tô esperando só vocês agora. Só chamando, hein? Bom, já que o torcedor do Flamengo, obrigada por lembrar de mim, mas calma, uma coisa de cada vez. E não pode parar, continuando aqui no embalo do Mengão, temos mais um corte e esse corte é da ESPN Brasil com a Festa da Nação. Vamos lá, galera! Talvez um pouco polêmica. E aí, claro, o poeta estava lá. Pedro Henrique Torres. O ato de transformar um simples embarque em uma comunhão entre time e torcida. Lá foi o Flamengo rumo a outro Mundial, envolto em mais uma romaria rubro-negra. Com bandeiras, luzes, cantos, na árvore, no chão, em cima do ônibus. Um fenômeno de multidão que ganhou o nome próprio, Aeroflá. Pensamento positivo, para que possamos fazer um excelente campeonato e que dê tudo certo pra gente. Como todo torcedor, a gente quer que seja campeão, mas o quão longe o Flamengo for, tá bom pra gente. Se chegar na final, ótimo, mas já tá valendo pela participação, que eles entreguem lá raça, amor, paixão, tudo que o Flamengo representa, né? Do Ninho do Urubu ao aeroporto, a delegação recebeu o apoio de quem atende por nação. Companhia por terra e ar. São 31 jogadores relacionados a quem sequer tenha visto tamanha festa, casos dos novatos Danilo e Jorginho,
E há quem já esteja acostumado, mas ainda assim com um friozinho na barriga pelo que vem pela frente. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né? Primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Quem vê a calmaria de agora nesse terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, mal imagina que há poucos minutos tudo era ebulição. O mais novo Aeroflá no embarque para o Mundial de Clubes trouxe festa, torcedores em cima do ônibus, muitas declarações de amor, apoio, mas também uma certa revolta contra um capitão e ídolo rubro-negro. A provável despedida de Gerson rumo ao Zenit da Rússia mexeu com os brios da massa. Mesmo em plena euforia, houve espaço para críticas e xingamentos ao capitão na passagem final do ônibus. É complicado, né? Porque ele já saiu, já voltou em baixa, mas faz parte do futebol, né? É a profissão dele, como qualquer outra, então tem que ir para um lugar onde ele se sinta bem, se sinta confortável. Já que essa foi a decisão dele, a gente não pode fazer nada, né? Assim, é da cabeça dele, né? Ele que sabe o que é melhor para a vida dele, para a carreira dele. Mas acredito que o coração dele é rubro-negro e que ele vai continuar no Flamengo. Tem esperança que ele fique? A esperança é essa, que ele continue no Flamengo e continue dando muitos títulos pra gente ainda. Delegação embarcada, as cenas lamentáveis foram um ponto triste da noite. Para dispersar torcedores de uma área de segurança, a polícia disparou bombas de efeito moral e gás-pimenta. Houve princípio de confusão. O Flamengo vai para o seu terceiro Mundial de Clubes em 7 anos. Leva sonhos na mala, mas a cada embarque deixa a realidade pulsar forte na união time e torcida. Um fenômeno chamado Aeroflá. Dale, 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 Flamengo! Pra cima deles, Flamengo! É cantoria, com nota de 3, com poesia, este é o futebol brasileiro. Esse é o Flamengo. É verdade. Acima de tudo, esse é o Flamengo. Acima de tudo. Em busca do bicampeonato, né? Mas agora, claro, esse primeiro campeonato inédito, né? Os jogos do Flamengo do Grupo D de Mundial de Clubes. Então, Flamengo contra o Esperança, a estreia, então, no dia 16. Depois o Flamengo e o Chelsea, hein? E depois LAFC contra o Mengão no dia 24 de junho em Orlando. Já vamos chamar o Mendel Bidlovski, então, porque o Flamengo foi, como o Pedro Henrique contou pra gente, o Flamengo já chegou. Pelo menos é essa a nossa questão para o Mendel Bidlovski. Todos já por aí, Mendel? Todos já por aqui. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. O Flamengo já chegou aqui no hotel que vai ser a concentração do time aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos, para os 2 primeiros jogos do Flamengo na Filadélfia, contra o Esperance na próxima segunda-feira e depois contra o Chelsea. A gente viu aí na reportagem do Pedro Henrique Torre o Aeroflá, a saída do Flamengo lá do Rio de Janeiro, com muita torcida, muita festa, também muitos protestos. Aqui um clima bem mais tranquilo. Inclusive existiu uma orientação da FIFA para que o Flamengo chegasse por trás do hotel, por uma outra porta mais reservada, mas como estava tudo muito tranquilo aqui, o Flamengo chegou pela frente do hotel, entrou pela porta da frente. Havia apenas 3 fãs de futebol americanos da Filadélfia que vieram para cá, conhecem bastante do Flamengo, conseguiram vários autógrafos, tiraram fotos com os jogadores, fizeram a festa ali, mas eram os únicos torcedores presentes, além, claro, da imprensa que estava presente aqui na chegada do Flamengo. Uma informação importante: José Botto, diretor de futebol do Flamengo, vai conceder uma entrevista coletiva depois do almoço dos jogadores, antes do treino de hoje à tarde. Então daqui a pouco ele vai conversar com a imprensa. Claro, o assunto principal é o Gerson. A gente viu aí os protestos da torcida do Flamengo, com a iminente saída do Gerson para o Zenit da Rússia. Então ele vai conversar com a imprensa, explicar bastante toda essa situação. A gente vai ouvir o diretor de futebol do Flamengo. Flamengo que chega com outras questões também, tem que ver a recuperação do Plata, do De La Cruz, jogadores que estão voltando do departamento médico para essa estreia na próxima segunda-feira contra o Esperance. O Flamengo tem 4 treinos aqui na Universidade de Stockton, aqui em
Atlantic City antes da estreia no Mundial de Clubes. Então daqui a pouco a gente vai trazer na programação da ESPN a entrevista do diretor de futebol do Flamengo, falando sobre diversos assuntos, sobre o Flamengo no Mundial, sobre assuntos dos bastidores, mas claro, principalmente sobre o Gerson. Boa, Mendel, a gente já fala sobre isso então também com o Mário Marra e com o Jailson Vilas-Boas, que vão comentar o rubro-negro então aqui dentro desse Sport Center. Para mim é o brasileiro com mais chances de chegar às quartas. Depois eu traço esse caminho para você, Mário. Não era o Flu que você tinha colocado na semi? O Flu semi. Muito bem, cara. Vídeo top. Separei aqui para vocês 2 cortes bacana com toda a festa da nação. Flamengo fazendo bonito mais uma vez, né? A torcida do Flamengo é diferente, galera. Em busca do bicampeonato, jogos do Mengão no grupo D do Mundial de Clubes. Flamengo Esperance, estreia do Flamengo no Mundial dia 16 de junho, na Filadélfia, jogo às 10 da noite, horário de Brasília. Flamengo e Chelsea, dia 20 de junho, na Filadélfia, jogo às 3 da tarde, horário de Brasília. Los Angeles FC e Flamengo, dia 24 de junho, em Orlando, jogo às 10 da noite, horário de Brasília. Tá aí, então, os jogos do Mengão na fase de grupos do grupo D do Mundial de Clubes. E tomara que o Flamengo se classifique, né, galera? Em primeiro ou em segundo lugar do grupo. O importante é fazer bonito, jogar, entregar, né? Com raça, amor e paixão. Honrar o manto sagrado. Se perder para o Chelsea, não tem problema, mas tem que, sabe, mostrar garra, mostrar que quer jogar, que quer vencer. Se perder querendo vencer, não tem problema, né, cara? A gente quer ver entrega, a gente quer ver luta. É isso aí. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso canal Marcos Fly React e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui.